Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e eu já deixo um convite especial vamos fazer uma análise de um jogo histórico do Flamengo, de um jogo geracional do Flamengo, um jogo que vai passar por gerações. A gente vai contar aqui, taticamente, o que aconteceu nesse jogo histórico que você, que foi um felizardo contemplado geracional, vai poder contar no futuro dessa vitória do Flamengo sobre o Chelsea no Mundial de Clubes por 3-1. E na história do Flamengo e na análise desse vídeo, você vai ver que o Flamengo não foi covarde, o Flamengo não diminuiu, o Flamengo não se acovardou, que o Flamengo jogou como o Flamengo, olhou nos olhos do Chelsea, e aí o Chelsea, sim, né, como é o vida de inseto, foi se apequenando. Novamente, meus amigos, o Flamengo coloca os ingleses na roda e parabéns para você que faz parte agora dessa geração que consegue ver o Flamengo colocando aí o Chelsea, os ingleses na roda. Vamos falar sobre essa partida do Flamengo, vamos falar sobre esse jogo muito especial do Flamengo no Mundial de Clubes, uma grandíssima partida também do treinador Felipe Luiz com as suas escolhas, opções, mostrando também ali ter estrela nas suas escolhas, pelas suas opções. Vamos falar sobre esse grande confronto. Para começar, galera, a gente precisa passar pela escalação do Flamengo, que teve uma surpresa. O técnico Felipe Luiz não colocou o Léo Ortiz na zaga pelo lado direito por uma opção, e assim foi com o Danilo, então acabou ali surpreendendo. E além disso, quem joga mais à frente é o Gonçalo Plata. O treinador do Chelsea também acaba tendo ali uma surpresa, saindo daquele óbvio. O James, que é um lateral muito importante da equipe, ele acaba compondo o meio de campo, sobretudo pelo lado direito. O Gusto, francês, trabalha na lateral. E o Cole Palmer, que é um jogador muito importante, meia de criação do Chelsea, acaba sendo ali como se fosse um falso ponta pelo lado direito. E acabou sendo uma partida em que o Cole Palmer passa em branco, mas assim, em branco mesmo. Muito também pelo mérito ali do Flamengo de marcação, e a gente conta ao longo aqui do nosso vídeo. Por exemplo, o Cole Palmer, ele teve 82 minutos em campo e ele tem somente 32 ações com bola. É muito pouco. Só para você ter a ideia, vamos pegar o Arrascaeta, que também é uma referência técnica do time, no caso do Flamengo, e também é um jogador que praticamente também não participou. Ele jogou 56 minutos, ou seja, 26 minutos a menos do que o Cole Palmer, e ele teve apenas 2 ações menos do que o Cole. Ele teve 30. Então só para você ver como praticamente o Palmer não joga, e o Flamengo assim então encurralou uma peça muito importante do Chelsea. Como é que funciona esse jogo? Primeiro que, taticamente, é um jogo que existem algumas semelhanças entre o que o Flamengo pratica e o que o Chelsea pratica. A gente até trouxe, né, vídeos, preparação, né, desse para você reconhecer e tal, o adversário. Nós já havíamos falado sobre isso. E o que o Chelsea quer fazer na saída de bola? O goleiro tenta atrair o Plata, por exemplo, que é o jogador que trabalha mais à frente do Flamengo, para que dê as costas, ter mais espaço para o Caicedo começar a ter ritmo, para o Caicedo ter campo. Então, o intuito do goleiro do Chelsea é muito simples. Plata, vem cá buscar a bola no meu pé, a gente vai trabalhar aqui, quando tiver um espaço, a gente acelera. É justamente o que o Flamengo também faz. Então, essa imagem aqui, ela é importante, e a única jogada, inclusive, que o Chelsea faz ao longo dos 90 minutos, onde começa lá atrás, com essa ideia de jogo, ela vai acontecer por mais ou menos cerca de 5, 6 minutos. E é exatamente nasce dessa maneira. Mas aqui não, é só para vocês entenderem. O goleiro do Chelsea, inclusive, ele pisa na bola para atrair o Plata, para sobrar espaço para o Caicedo. Quando a bola cai pelo lado direito, o que o Flamengo faz? Encurrala o cara. Então, como por exemplo, a gente vê aqui, ó, aqui tem marcação ativa direta, cobertura, tem a galera da segunda linha fazendo a cobertura, diminuindo as opções de passe. Como a gente vê nessa imagem, 5 jogadores do Flamengo contra 4 jogadores do Chelsea. Um detalhe muito importante, tá? Muitos desses tópicos que acaba a gente passando taticamente, ele nasce de uma personalidade. O Flamengo ele teve personalidade, o Flamengo teve mentalidade. Nada disso aqui que a gente vai mostrar para vocês funcionaria se o time não tivesse personalidade e mentalidade. Perfeito? Então o Flamengo vai lá e tenta, encurralar o adversário pelo lado. Aqui, cerca de 5, 6 minutos,
Foi a primeira e única boa jogada de fato do Chelsea. O Plata foi atraído, há ali uma confusão na marcação do Flamengo, o Gerson também acabou subindo um pouquinho, sobrou o Caicedo. O que acontece? O Caicedo gira e aí tem espaço. E aí já é um outro panorama. O Eric Pulgar, o Jorginho, eles já estão no meio do caminho para essa jogada. Ele dá um passe mais à frente, esse passe mais à frente encontra o Enzo e o Enzo encontra o atacante do Chelsea no momento que o Flamengo está espaçado, porque o Flamengo jogou muito próximo, né? E aí sim, tem uma jogada de profundidade, de velocidade, uma disputa ali individual, melhor para o atacante do Chelsea, que finalizou e o Rossi fez a defesa. Gente, essa é a única jogada do Chelsea de construção quando sai lá atrás. Todas as outras, ao longo de praticamente 85 minutos que viriam, o Flamengo consegue fechar, consegue diminuir, consegue ser compacto, consegue fazer a leitura. Essa é a única. Excelente detalhe, tá? A gente não pode esquecer. Olha essa imagem aqui, por exemplo, do Flamengo. É um jogo curto, galera, é jogo de proximidade, é um jogo que não vai ter como, você não pode dar muito espaço. E olha o quantos jogadores. Aqui não tem, é por uma questão unicamente de posicionamento da câmera. Não tem um Wesley na imagem, mas tem todos os jogadores do Flamengo, eles estão nessa imagem, pegando uma parte do campo. Porque se vocês observarem bem, não é somente o posicionamento do time no campo, né, pegando toda a sua extensão. Não, praticamente da metade, é um espaço somente. Então é um jogo extremamente reduzido e inteligente do Flamengo. O Flamengo começa o jogo de uma forma com muita personalidade, dando muita dificuldade para o Chelsea. E por isso que vem a lamentação e esse soco no estômago, que foi a falha do Wesley. É uma falha técnica / tomada de decisão, por ter faltado ali uma leitura. A bola era do Flamengo, uma bola parada para o Flamengo, há um corte, o jogador do Chelsea dá uma rifada e ela sobra para o Wesley, que é o último jogador, né? Ele é aquele da cobertura. Por que o Wesley está ali? É importante a gente dizer, porque ele é o jogador mais rápido. Então, caso o Chelsea ele tenha uma transição, uma jogada de velocidade, os times normalmente posicionam esse defensor mais rápido, que ele consegue, no mínimo, parar a jogada. A bola vem, né, alta ali pro Wesley, ele tenta dar uma forçada pro Pulgar, mas não tinha como ali, cara, pois o Neto, o atacante português, ele estava fechando esse passe, pois ele vinha acompanhando o Pulgar. E aí o Wesley erra tecnicamente e depois dá um azar violento, né, porque a bola vai ricocheteando, né, bate nele, bate ali, bate lá, não interessa. Gol do Chelsea. Vamos voltar ao que falamos sobre personalidade. Se o Flamengo não tivesse com a personalidade necessária, não tivesse com a mentalidade que ele entrou em campo, esse gol, eu tenho a convicção que ele desmontaria todo o plano do Flamengo. Assim como a gente já viu várias equipes brasileiras vencerem esses duelos, né, contra grandes equipes europeias nesses mundiais, normalmente a linha que se vai de um time extremamente sólido defensivo e que você vai tentar dando escapadas. Agora é aquilo, se você sofre um gol, vai ficar muito difícil para essas equipes brasileiras. Por exemplo, Grêmio para o Real Madrid. O Grêmio teve esse jogo. O Real Madrid fez aquele gol, achou aquele gol, aí o Grêmio desmontou. O Flamengo teve cabeça, continuou o seu jogo. Pois aí que está o brilho da vitória do Flamengo, por ser uma vitória de virada e que exigiu dele uma mentalidade de ter que buscar, o que não é nada e nada fácil. O que acontece? O Chelsea ele tem a sua marcação no 4-1-4-1 e ele seguia ali com a sua marcação no 4-1-4-1, o Flamengo, né, buscando sair jogando, o Flamengo conseguia sair jogando com até uma certa, digamos, facilidade, mas na verdade é a facilidade do domínio, facilidade, né, da progressão. Pô, o Jorginho mais uma vez, né, fazendo apenas o seu segundo jogo, parece que estamos falando de Jorginho já há 2 meses do Flamengo, né, é apenas o seu segundo jogo e havia um problema no Chelsea. Quando até a gente trouxe essa escalação, quando o Chelsea perde a bola, ele se transforma no 4-1-4-1, o Palmer e o Neto, eles precisam recompor. E eles não faziam essa recomposição de uma forma tão correta, tão fluida. Com isso, o Flamengo tinha oportunidades pelos lados
de uma inversão mais rápida, de uma jogada com mais velocidade pelos lados, porque por dentro estava bem congestionado, de conseguir surpreender a equipe do Chelsea. O Flamengo nem aproveitou tanto assim essas jogadas de inversão que poderiam ser jogadas, né, para pegar ali um mano a mano, por exemplo. E o Flamengo, quando tinha essa jogada um pouco mais por dentro, a jogada era nítida. Você encontra o Plata, o Arrascaeta muito bem marcado, no meio do caminho, precisaria de mais a proximidade. Se não tivesse aproximação, ia ficar difícil pro Flamengo. Então, por exemplo, essa jogada, o Plata tá um pouco mais à frente, ele é acionado, a gente vê que é a galera vir chegar. Porque se a galera não chegar, o Flamengo vai ter dificuldade, porque o Flamengo vai ter poucos jogadores dentro da área. Por exemplo, nessa jogada aqui, o Ayrton Lucas, que disparou, arrancou pelo lado esquerdo, você vê, só tem o Plata dentro da área. Foi um dos problemas do Flamengo nesse primeiro tempo, era ter jogadores dentro da área. E mais jogadores dentro da área e entre os defensores do Chelsea, o que acaba exigindo? Uma atenção maior, porque o Chelsea faz encaixes individuais. O Chelsea, assim como o Flamengo, tem muitas semelhanças, e entre essas semelhanças também tem essa da orientação do atleta. Num curto espaço, os defensores têm a orientação da marcação individualizada. Então, com isso, como o Flamengo não tinha muitos jogadores nessa última linha e o Chelsea não era atraído em distâncias médias, os defensores podiam ficar ali, uma composição, e só o Plata. Com isso, o Flamengo não teve muita chegada no primeiro tempo. Essa é a grande verdade. Mas aí as coisas mudam no segundo tempo. Deixa o seu like, deixa a sua curtida. Vamos falar agora do histórico segundo tempo do Flamengo, onde o rubro-negro marcou 3 gols. E não sei se você sabe, o Chelsea não sofria 3 gols há muito tempo nessa temporada. E em 45 minutos, o Flamengo mostrou ao Chelsea a força e toda a sua personalidade e mentalidade de um gigante sul-americano. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, o amigo rubro-negro que não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aí o inscrever-se e vamos juntos, cara. Vamos agora falar do histórico segundo tempo do Flamengo, que começa com uma jogada de mais profundidade. Quem fez a ligação? O Rossi. O Rossi tem uma excelente, né, reposição nessa jogada e deixa ali o Gerson, cara, numa boa condição, muito boa condição. O Gerson tem uma batida ali de cabeça, né, entre os defensores do Chelsea, sobra, mas o Gerson não aproveita, o Plata não consegue, cara, não consegue chegar naquela bola e é aquilo. Um jogo nivelado desse, tu vê um erro do Wesley, tem um peso muito grande e o adversário cometer um erro também, você não aproveitar, também tem um peso. O futebol não é só um jogo de acertos, também é um jogo de erros. E você tem que aproveitar os erros, e os erros têm um impacto muito grande num jogo tão nivelado como era esse. O Flamengo não aproveita, faltou um pouco para o Flamengo aproveitar esse lance. E aí o Felipe Luiz, como você que está acompanhando aqui o nosso canal já sabe, o relógio está batendo cerca ali de 60 minutos, vai vir a substituição. E exatamente, ele até que fez um pouquinho antes, alguns minutos antes, mas é sempre dentro daquela margem. A primeira substituição ali do Bruno Henrique, a primeira substituição do Felipe Luiz é colocando o Bruno Henrique. O Bruno Henrique mais à frente. E ao tirar a Arrascaeta, cara, certamente você falou assim, meu Deus. Porque o Arrascaeta, apesar de estar extremamente, né, bem marcado e não estava conseguindo gerar jogo, é um jogador importante para o Flamengo. É um jogador decisivo para o Flamengo. É o artilheiro do Flamengo nessa temporada. Se assim a gente pode dizer, né, nesses grandes confrontos, do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Ele tira o Arrascaeta, o Plata dá um passinho mais para trás e coloca o Bruno Henrique. Cara, quando entra o Bruno Henrique, entra o jogador que não está bem tecnicamente, mas ele é extremamente decisivo e geracional. O Bruno Henrique é aquele jogador que vai se passar anos e você vai falar assim, eu vi o Bruno Henrique no Flamengo. Eu vi o Bruno Henrique formando dupla com o Gabigol, eu vi o Bruno Henrique recebendo assistências do Arrascaeta. O Bruno Henrique, ele acaba sendo o número 27, que não representa absolutamente nada até então para a história do Flamengo. A partir de 2019, ele tem uma representatividade. Ele personifica um jogador histórico. E é esse mesmo Bruno Henrique
que tá mal, que não tá conseguindo jogar, que tá tendo dificuldades técnicas e seus problemas extracampo muito graves, é o cara que marca o gol do Flamengo numa jogada que o Flamengo poderia ter insistido mais. Começa com o Gerson, dando uma excelente inversão dentro da área para o outro lado, porque via com Plata, que de cabeça é um jogador que consegue, né, tem um bom tempo de bola aérea, e ele na segunda trave encontra quem? O Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique empata o jogo pro Flamengo, e aí vem aquele Flamengo que é geracional, que você conhece. É o Flamengo que vira os grandes jogos em poucos minutos. Que em 3 minutos o Flamengo tem aquele catarse, não é isso? E aí, novamente, o Flamengo numa cobrança de escanteio aberta do Pulgar, pois quem estava cobrando o escanteio era o Luiz Araújo, que não estava cobrando muito bem não, estava uma cobrança baixa na primeira trave, não estava dando certo. O Pulgar faz essa cobrança aberta, quem ganha de cabeça? O Bruno Henrique, que acaba na segunda trave fechando para o Danilo, que completa no fundo da rede Flamengo 2-1. Se você vai na arquibancada e canta em dezembro de 81, o Flamengo botou os ingleses na roda, você agora consegue ver o que é colocar os ingleses na roda. Meus amigos, a partir do momento que o Flamengo faz o segundo gol, o Chelsea se desmonta. Aquele Chelsea que joga próximo se desmonta. Aquele Chelsea que tem as marcações mais encaixadas se desmonta. E a gente começa a ver mais campo. Mas não só a gente vê o campo. Quem está nele também vê. O Felipe Luiz faz uma substituição ousada, entre várias, né? Que acaba promovendo ao longo da partida. E coloca o Wallace, cara. Um garoto que parece ter estrela. A gente não sabe o que o futuro vai reservar para ele. Mas é fato. O Wallace hoje tem estrela. O Felipe Luiz tem estrela. E aí juntou a estrela dos dois. Praticamente na primeira jogada do Wallace, o Flamengo tem muita liberdade para sair jogando, o que reforça o que a gente está falando, porque começa a ter mais campo. O Plata toca para o Wallace. O Wallace, cara, com muita assim, simplicidade e qualidade, só um leve desvio com categoria devolve pro Plata. E com isso já quebra a marcação do mala do Cucurella, que fica pelo meio do caminho. E eles seguem avançando pelo lado direito, somente os dois praticamente. O Plata entra dentro da área e toca pro Wallace. E o Wallace, como um garoto atrevido e teimoso, ele faz o mesmo movimento. E os cinturas duras caíram de novo. Então ele quebra a marcação de novo do Chelsea. E aí o Plata foi finalizar. A finalização do Plata foi longe de ser um ouro, tá? Mas aí, meu amigo, tinha ali o garoto. E o garoto é aquilo, né? Fala-se muito que a sorte acompanha, né, os competentes. O garoto foi extremamente competente nessa jogada, então a sorte foi lá e esteve ao lado dele. Ele foi tentar pular a bola num chute ruim do Plata, para novamente no calcanhar de ouro dele, vira um domínio e aí sim, com qualidade, com personalidade, ele levanta a cabeça e marca o terceiro gol do Flamengo. Uma jogada assim, cara, uma jogada com qualidade, com, né, algumas sortes, mas também assim, muita perspicácia do garoto, e tem ali a identidade óbvia do Felipe Luiz, que havia, né, identificado que se eu colocar aquele garoto ali, pode ser que o Flamengo, né, crie oportunidades, pode ser que ele seja uma peça importante, e se tornou uma peça importante. É uma vitória que traduz muito o que é o Flamengo hoje, é uma vitória que traduz muito e reflete muito o que é esse Flamengo geracional, que vai colhendo seus frutos em 2025, vai sendo um Flamengo protagonista, vai sendo um Flamengo que vai conquistando grandes resultados e começou há alguns anos e vai encantando e apaixonando gerações e gerações de rubro-negros. E aqueles rubro-negros um pouco mais velhos, que já viram o Flamengo colocar os ingleses na roda, de uma certa forma eles puderam reviver, né, esse momento. É um Flamengo do passado, é um Flamengo do presente e é um Flamengo do futuro. É um Flamengo de gerações. Uma grandíssima vitória do Flamengo, histórica, 3-1. Grandíssimo abraço. Deixe seu like, deixe sua curtida, se inscreva aqui no nosso canal. Tamo junto, até um próximo vídeo, até uma próxima nova história. Um abraço.